Amados, a paz do Senhor a todos, eu sou o professor Johnny. Se você gosta do conteúdo que colocamos aqui neste canal, se inscreva e nos ajude. Hoje a gente vai falar sobre uma questão, uma pergunta que me fizeram sobre, que está baseado em Evangelho escreveu São Mateus, capítulo 5, versículo 43 e 44, que diz da seguinte maneira, que o meu colega havia me perguntado sobre quem é esse inimigo aqui. E não está muito difícil saber quem é o inimigo, porque já está bem claro no texto, mas a gente vai conversar isso aqui e a gente vai aprender outras coisas com isso. O texto diz: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Ok, Jesus falando. Aí Jesus continua: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. E aí, quem é esse inimigo? Claro que esse inimigo aqui não é o diabo. Esse inimigo não tem nada a ver com o mundo espiritual. Esse inimigo é exatamente aquela pessoa de carne e osso que te persegue, que quer o seu mal. Então Jesus disse assim: ouviste o que foi dito. Quando Jesus usa essa expressão, ouviste o que foi dito, ele não está dizendo que lá no Antigo Testamento existe algo escrito a respeito que deveríamos amar o próximo e odiar o inimigo. Não. Tem algumas pessoas que estão fazendo uma interpretação errada desse texto, dizendo que Jesus está entrando em contradição, está desrespeitando as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Porque quando ele usa a expressão ouviste o que foi dito, alguém está dizendo que ele está citando um texto do Antigo Testamento. Isso não é verdade. Jesus não está citando um texto do Antigo Testamento, porque você não vai encontrar nenhuma parte do Antigo Testamento essa expressão, amarás o teu próximo e deve odiar o seu inimigo. Não existe isso no Antigo Testamento. O que Jesus está, na realidade, dizendo aqui é que ouviste que foi dito era segundo a tradição. Eu vou ler aqui um texto aqui rapidinho para vocês sobre o que acontecia em relação à tradição. O que é que a tradição fazia em relação à palavra do Senhor, ou seja, os escritos do Antigo Testamento. Então não é Jesus que está desrespeitando um escrito do Antigo Testamento, não é Jesus que está entrando em contradição com o escrito do Antigo Testamento. Agora, a tradição, sim. E eu vou ler uma coisa bem interessante aqui para vocês, que é o Mateus, capítulo 15, e o versículo 6, que eu vou pegar a parte B desse versículo. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Jesus está falando isso para os fariseus, para os conhecedores que se diziam conhecer a Bíblia. A tradição que estava invalidando a palavra de Deus e não Jesus. Agora tem algumas pessoas que às vezes não conhecem, não estudam direito e ficam dizendo que Jesus estava citando um texto do Antigo Testamento só porque ele usou a expressão ouviste o que foi dito. Ouviste o que foi dito desses anciãos, dessa tradição. Aí Jesus traz a correção correta do que existia no Antigo Testamento. Eu, porém, vos digo, Jesus, eu, porém, vos digo, não que eu diga que eu esteja superior ao que estava escrito na palavra, não. Eu, porém, vos digo, segundo o que está escrito realmente na palavra de Deus. Amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Ok, isso está claro? Inimigo não deve ser odiado. Nós não devemos querer o mal do nosso inimigo. O mínimo que nós podemos fazer é o seguinte: o nosso inimigo está nos perseguindo, nós devemos sentir dó por ele estar nos perseguindo. Porque ninguém é obrigado a plantar nada, mas é obrigado a colher o que plantou. Então tudo aquilo que o inimigo quer contra você vai ser
vai se virar contra ele, porque é o que ele está plantando de maldade, então ele vai ter que colher o que ele está plantando. E isso aqui, eu vou dizer, eu deixar uma coisa bem clara. Não é só porque Jesus disse que você deve amar o seu inimigo que você vai ser bobo. Não, o cristão tem que ter a sua posição, tem que ser firme. Amar o inimigo não significa ser bobo, não servir de tapete para ser pisado. Aí eu vou ler um texto aqui, logo assim, porque eu já fiz outro vídeo sobre isso, mas eu achei interessante falar aqui em resposta ao que o meu amigo havia me perguntado, e é o nosso mesmo amigo Bergen, ele está bem entrosado, outros não estão fazendo as perguntas, então ele aproveita e faz e a gente vai aqui aprendendo. Eu vou ler aqui para vocês aqui, que parece até que por nós amar o inimigo, Jesus quer que a gente seja bobo. Não é isso. Eu vou trazer o entendimento correto aqui. Olha, é um versículo acima do que nós acabamos de ler. É Mateus, capítulo 5, e o versículo, vamos ler o versículo 39, e depois nós vamos ler o versículo 41, que parece que por Jesus mandar nós amar o inimigo, e parece que ele quer que a gente seja bobo. Não, ele não quer que seja bobo. Ele sabe no momento que nós devemos amar, e também ele sabe no momento que a gente deve ter autoridade em relação aos nossos inimigos e ser firme contra eles. Jesus nunca aceitou a desigualdade social. Não que eu aceito comunismo, eu não sou comunismo, eu sou capitalismo. Tem que trabalhar, nada de preguiça. Então vamos lá. Eu vou ler aqui Mateus capítulo 5, versículo 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra face. Ou pegar um tapa na face direita, volte-lhe também a outra face. Esse é o versículo 39. Vamos ler o versículo 41. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Eita, interessante. Aí aqui embaixo ele fala sobre amar o inimigo. Será que devemos amar o inimigo e logo em seguida, se alguém bater na nossa face, tem que virar ao outro lado da face? E se alguém mandar a gente andar uma milha, a gente tem que andar 2 milhas? Parece que para amar o inimigo tem que ser bobo. Não, não é isso que Jesus está ensinando. Hoje vocês vão aprender isso muito importante sobre essa questão. Naquela antiguidade, que era um costume da época, todas as vezes que alguém batia no rosto de alguém com a palma das mãos, no rosto, isso tinha um significado. Significava o quê? Aquele que estava dando o tapa com a palma da mão no rosto de uma pessoa, ele estava dizendo para aquela pessoa: eu sou superior a você. Esse tapa no rosto com a palma da mão significa dizer que ele era superior a ele. Porém, se a pessoa virasse a outra face, como ele já havia batido com a palma da mão, então ele era obrigado a bater com a costa da mão no rosto da pessoa quando virava ao outro lado. Isso também tinha um significado, porque entre os reis, eles não batiam com a palma da mão, eles batiam com a costa da mão, isso tendo o significado de que aquela pessoa que estava batendo e aquela pessoa que estava apanhando, eles eram de igualdade, eram superiores entre si. Não, ninguém estava acima de ninguém. Então, quando Jesus dizia, se alguém bater no seu rosto, vira ao outro lado, mostrando para ele que você está na mesma posição, que você não vai se rebaixar para ele e que você tem posição sim. Era por isso que virava-se o lado, para que só se batia com a costa da mão no rosto de alguém que era superior. Agora, se batia com a palma da mão, eu era superior e o outro era inferior. Se eu batia com a costa da mão, isso significava que eu era superior e aquele também era superior. Então Jesus estava querendo ensinar que nós todos somos iguais. Ok? Isso está claro? Agora vamos lá para o 41. Se alguém mandar você andar 1 milha, você anda 2. Será que Jesus estava ensinando a ser bobo? Também não era. O que Jesus queria ensinar era o seguinte, que segundo as ordens, como Israel estava ali sob o domínio do Império Romano, todo e qualquer israelita, ele era obrigado a carregar os instrumentos ou as armas do soldado até 1 milha.
Isso era obrigado realmente, segundo a lei. Porém, se essa pessoa andasse 2 milhas, traria problemas para esse soldado. Ele seria julgado por estar quebrando uma regra, uma lei que já estava estabelecida. Então Jesus falou assim, ó, se você quiser carregar por espontânea vontade, você carrega 1 milha, 2 milhas, tranquilamente. Agora, se alguém lhe forçar e você não, naquele dia você não está muito bem, você não quer carregar, e alguém lhe forçar você a dar 1 milha, vai 2, só para trazer problema para ele aprender a te respeitar, ele aprender a te valorizar. E aí Jesus fazia com que aqueles soldados tivessem um pouco mais de compreensão em relação, porque as leis lá no Império Romano também eram levadas muito, de uma maneira muito rígida e firme. Então Jesus não estava ensinando nem virar face, nem andar 1 milha, 2 milhas como sendo bobo. Ele ensinou que embora você ame o inimigo, mas tem que se manter firme. Se ele falar sério com você, você fala sério com ele. Se ele quiser se prejudicar e você tiver condições de chegar e conversar, converse. E mostre para ele que nós evangélicos, embora tenhamos o amor de Deus, nós não somos bobos, não somos besta. Nós sabemos os nossos direitos e sabemos também que ninguém é melhor do que ninguém e que todos são iguais perante Deus. Que Deus abençoe a todos e eu espero ter respondido essa pergunta do nosso amigo Beg, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu.